E eu queria acrescentar mais um dado, né? Porque na pesquisa Quest, né, os entrevistados todos do setor financeiro ou avalistas, digamos assim, do setor financeiro, dizem para 96% deles o rumo da economia está indo mal. Mas espera aí, você tem desde o início do governo Lula, a previsão do PIB, a previsão de crescimento da economia vem surpreendendo para melhor. Né? A gente acaba de ter aí 0,9% de crescimento do PIB no último trimestre, as projeções de crescimento para esse ano já passam de 3%, pode chegar até 3,4%. A gente tem o menor desemprego da série histórica, agora você tem a queda da miséria e da miséria extrema, sabe, uma queda acentuada. Quando você junta os dois, você tem 8,7 milhões de pessoas que foram beneficiadas. Beneficiadas por quê? Primeiro, pelos programas sociais, sim. Segundo, porque a economia cresce. Isso gera renda, gera emprego, né? E você tem um outro indicador que eu acho importantíssimo, que é aquela turma do neném, que são os jovens que nem trabalham nem estudam. Também houve uma queda, uma redução significativa. Tudo isso nos dá uma fotografia de um país melhor e nos mostra um filme de um país que caminha para melhor, mas o sistema financeiro, né, que não gostou da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, e isso foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Aí eu já não gosto do Lula, já 90% rejeitam Lula, 96% dizem que a economia está indo pelo caminho errado, e mesmo no caso do Haddad, você tem uma queda. Porque lá no início do ano, me parece que em março, né, a aprovação do Haddad era 50%. Né? Caiu 9 pontos e agora está 41%. Eles acham, né, no mercado financeiro, que o Haddad está perdendo força porque o Lula, o governo, estão, vamos dizer assim, priorizando o populismo. Cá para nós, gente, peraí, sabe, eu não sou economista, mas a gente tem que reconhecer que no caso de um país como o Brasil, que o principal problema, o problema mãe é a desigualdade social, e o governo consegue crescer, gerar emprego, diminuir a miséria absoluta, a miséria, empregar gente, sabe, sabe, tem alguma coisa errada. Pode ser que um fator, né, possa interferir em tudo isso, porque se você tem a inflação fora de controle, você tem o desequilíbrio fiscal, isso vai projetar juros muito altos e isso tem todo um efeito ao contrário. Mas nesse momento não dá para dizer 90% desaprovando o governo. Eu acho que tem aí um interesse muito direto de uma bolha, porque o mercado é uma bolha. Minhas caras, meus caros, às vezes a gente é tentado achar que existe uma conspiração do atraso contra o Brasil e os brasileiros. Aliás, acho que existe mesmo, mas nem chega a ser uma conspiração, porque quando a gente fala em coisas conspiratórias, elas são mais ou menos encobertas. Aqui não, né? O reacionarismo vem às claras, é escancarado, é desavergonhado, né? Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou de um seminário jurídico e aí desceu a língua no ministro Flávio Dino, no Supremo, porque disse que o ministro estaria usurpando uma atribuição do Congresso ao fazer algumas exigências para a liberação de emendas. Não está usurpando nada, ele está aplicando a Constituição. Como o dinheiro de emenda é um dinheiro público, é preciso que se saiba no que está sendo gasto, né? E as duas exigências que mais irritaram
nas emendas de comissão, ter lá o nome, afinal de contas, de quem solicitou a emenda. Olha que coisa grave. E no caso das emendas PIX, ter um plano de trabalho. Porque como o dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura, não passa nem pelo ministério, é preciso saber, vai ser gasto em quê? Né? E claro, ficaram irritados também, não estão dizendo, mas estão irritados também, que o ministro está falando que é preciso ter o acompanhamento do TCU, que nem isso eles queriam. Né? Olha que coisa grave, hein? O ministro do Supremo exigir que se aplique a Constituição para demonstrar a destinação de bilhões de reais que saem do nosso bolso. Oh, mas o Lira falou que assim como o deputado não julga, então o ministro não legisla, entrando nesse clima contra o Supremo, essa coisa que os bolsonaristas promovem muito, né? Uma outra expressão notável do atraso, saiu a tal pesquisa Quest com os mercados opinando, né? Gente do mercado. É aquela pesquisa que ignora tudo que tem de bom na economia brasileira no momento e tem um monte de coisa boa. E para aquela gente dos mercados, olha, a economia está no caminho errado, para 96%. Parece a eleição do tempo que existia Saddam Hussein ainda, né? Que ele ganhava a eleição com 96%. Tudo errado. O crescimento de quase 3,5% está errado, o desemprego na mínima histórica está errado, a renda real dos salários que cresceu está errado, tudo isso errado. A diminuição da pobreza, tudo errado, para 96%. Mas aí tem um outro dado fenomenal. Né? Nada menos de 64% dessas pessoas que responderam à pesquisa dizem que o prestígio internacional do Brasil hoje é pior do que no governo Bolsonaro. Pior do que antes. Nós vimos o G20 aqui, o Lula emplacou todas as teses, o Brasil emplacou todas as teses. E aí tem a preferência eleitoral da Tigrada. Claro, votaria em Bolsonaro contra Lula por 80 a 12%. Não? Se o candidato da direita for Tarcísio, 93 a 5%. Se for o Caiado, 91 a 7%. Então, aqui, diretora, Bolsonaro, golpista, etc., não interessa, para o mercado não interessa. Agora, presta atenção, se o candidato fosse o Marçal, 65% dos que responderam à pesquisa, essa que diz que a economia está no caminho errado, 65% votariam no Marçal, no Pablo Marçal, no coach. Então, essa gente dos mercados, que diz que segue a racionalidade, que não gosta de improvisos, que critica muitas vezes o governo por insegurança jurídica, essa gente votaria num golpista, comprovadamente golpista, 80%, e nada menos do que 65% escolheriam uma incógnita que fala coisas que não são deste mundo. Como eles responderam uma pesquisa dos mercados, acredito que seja elite disso que chamam mercados. Se for, eu sou obrigado a concluir que por suas opiniões e também por seu voto, essa elite é mesmo uma escória, não é? E, no entanto, determina a opinião de boa parte do jornalismo econômico. É isso aí. Eu não estigmatizo o mercado, eu acho que ele tem uma função importante para servir de parâmetro para certas decisões, para lembrar que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Agora, sinceramente, eu não vi o mercado ter as mesmas reações alérgicas que está tendo agora no atual governo, no governo anterior, quando incensava-se Paulo Guedes, as maiores estrepulias no governo anterior em relação a precatório, as declarações estapafúrdias e golpistas do ex-presidente agitando o país, o mercado ali oscilando um pouquinho aqui, o dólar, os juros. Vai dizer que a economia do Brasil, no governo anterior, estava em céu de brigadeiro?
Ou vai dizer que a turbulência que se vê hoje no mercado financeiro é compatível com a mesma régua que se mede hoje, se media há relativamente pouco tempo a montanha-russa que a gente viveu aqui? Então, eu me reservo o direito de entender o seguinte: todo governo deveria, e não só governos de centro-esquerda ou esquerda, todo governo, por uma questão de coerência ética, deveria se prestar a resolver problemas, principalmente dos pobres e miseráveis. São quem mais precisam do Estado. Essa é uma questão, para mim, basilar do ponto de vista a quem deve servir o Estado. Outra pergunta filosófica importante: para que serve a economia? Ou qual é a função social do economista? São outras perguntas que eu gostaria de lembrar que tem a sua função. Então, quando saiu o pacote fiscal, eu disse aqui, não importa, o que esperar de um governo de centro-esquerda eleito democraticamente num dos países mais desiguais do planeta? É óbvio que a gente vai ter que elencar prioridades, resolver questões, como eu já disse aqui, bem apontadas pelo mercado do ponto de vista das contas públicas, mas, a meu ver, esse mau humor é uma expressão passadora de pano para essa quase animosidade, é quase um antagonismo explícito que essa pesquisa dos 90%, eu diria, de impopularidade do atual governo no mercado faz todo sentido. Agora, ninguém vai perder o sono em Brasília por causa dessa pesquisa. O governo não deveria se pautar primeiro pelo humor do mercado. O governo tem mais o que fazer.